Jesus, igreja, essa noite. Números capítulo 13, verso 1 vai dizer assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Somente até aqui, igreja. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, eis aqui, Senhor, a Tua palavra que foi lida para a Tua igreja esta noite, meu Deus. Pai, eu peço a Ti, ó Deus, que continua falando através da minha vida, através da Tua palavra, Senhor, porque desde o início do culto, Pai, o Senhor tem falado, o Senhor tem operado, aleluia, o Senhor tem usado cada um conforme a Tua vontade, o Teu querer, Pai. Senhor, ministra ao nosso coração essa palavra, pois, Senhor, entendi que é muito preciosa, Senhor. Aleluia, fala ao coração da Tua igreja através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos sentar. Amém. Aleluia, igreja. A palavra a qual nós acabamos de fazer menção, aleluia, traz por título: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Igreja, a palavra do Senhor vai dizer que o nosso Deus vira para Moisés, aleluia, se pede para que Moisés dê ordem a 12 homens para que vá até Canaã espiar a terra que o próprio Deus já havia falado que daria a Israel por possessão, por herança, aleluia, que aquela terra seria dos filhos de Israel. E a palavra do Senhor vai dizer que assim Moisés obedeceu a voz de Deus e assim fez, igreja. Mais à frente no capítulo 13 vai dizer o nome de cada líder, aleluia, de cada tribo que foi enviado para espiar a terra. Aleluia, e Moisés dá uma ordem assim para aqueles 12 homens, incluindo Josué e Caleb. Olha, o Senhor pede para que vocês vão até Canaã, observem a terra e vejam se a terra realmente é boa. Aleluia, conforme a palavra do Senhor havia dito, igreja, aleluia, essa seria a terra prometida de Israel, uma terra tão boa que manava leite e mel. A palavra do Senhor vai dizer que saem esses 12 homens a caminho de Canaã, a caminho de espiar a terra. A palavra do Senhor vai dizer que cada homem, olha, assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Sim até Reob, a entrada de Ramate. Uns subiram para a banda do sul e vieram até Hebron. Aleluia. E eles, cada um foi por um caminho, mas aleluia, mas a ordem, igreja, foi a mesma. Vai até essa terra, aleluia, vê se realmente a terra manda leite e mel, vê se a terra é boa, se a terra é grossa, se a terra é fina, se os moradores dessa cidade moram em tendas, ou se é em palácios, ou em casas fortificadas. Vai, aleluia, e traz todas essas informações, aleluia, para mim e para todo o restante de Israel. A palavra do Senhor vai dizer, igreja, que estes homens vão e por 40 dias, aleluia, eles ficam observando a terra de Canaã, igreja. E depois, aleluia, desses dias, a palavra do Senhor vai dizer que naqueles dias era o tempo das primícias das uvas, igreja. Alguns daqueles homens pegam um cacho de uva, igreja, daquela terra. Aleluia, um cacho de uva, 2 homens precisam para carregar, aleluia, aquele cacho de uva de tão
Primeiramente, olha o que vai dizer. E eles e toda a congregação lhe mostraram o fruto da terra, e contaram e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente essa terra mana leite e mel, e este é o fruto da terra. E mostrou diante de toda a congregação o fruto a qual a terra produzia, que era boa. Porém, olha o que vai dizer no verso 28, igreja. O povo, porém, 10 pessoas, 12 foram enviadas, e, aleluia, a visão de cada um foi diferente. Aleluia. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os gigantes da terra. Igreja, aleluia, 10 espias voltam falando dessa forma: olha, povo de Israel, realmente a terra que o Senhor, aleluia, falou que ia nos dar, realmente ela é boa, ela mana leite e mel. Olha o tamanho dos frutos dessa terra. Porém, aleluia, o povo que habita nela, aleluia, ele é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. Igreja, aleluia, aí já começa, aleluia, a dúvida do povo. 10 espias voltam falando isso diante da congregação. Ao invés de animar o povo, dizendo: não vamos, não, o Senhor já tem dado nas nossas mãos, aleluia, eles vêm com mais um porém diante de Moisés e diante de todo o povo. Aleluia, ele está dizendo: nós não podemos alcançar essa terra, nós não vamos conseguir conquistar essa terra, porque lá já existe um povo, aleluia, que é poderoso. Aleluia, igreja, essa situação aqui nunca foi sobre os 10 espias, aleluia, reconhecer a grandeza do nosso Deus. Quando nós não confiamos em Deus, quando nós colocamos os nossos inimigos maior que o nosso Deus, aleluia, entristece o nosso Deus. Aleluia.
o Senhor havia dado. Aleluia, o Senhor fez a promessa. Automaticamente Ele também, aleluia, sustentaria o povo até chegar naquele dia. Aleluia, eu fico imaginando, igreja, eles passaram ou poderiam ter ido por lugares diferentes, sim. A palavra do Senhor vai dizer que por 40 dias eles ficaram observando a terra. Aleluia, era muita terra, né? Para a pessoa ficar 40 dias observando o que tinha nela, aleluia, é muito dia. Porém, um vem, 10 voltam, aleluia, com um pensamento totalmente, aleluia, contrário, totalmente pequeno, totalmente contrário, aleluia, à grandeza do nosso Deus, desanimando o povo, aleluia, e agora querendo até mesmo voltar para o Egito. Aleluia, eles dizem: olha, a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas olha, lá também existe um povo que já habita naquela terra. Aleluia, existem os descendentes, os Enaquins, aleluia, que são gigantes, os queneus, os jebuseus, os fariseus, os amorreus, os amalequitas, aleluia, os gigantes filhos de Anak. Aleluia, eles já estão na terra. Aleluia, esse povo de Israel, vocês acham que eles vão deixar que nós entramos e possuímos a terra? Aleluia, se todavia, irmãos, Caleb e Josué animavam o povo, aleluia, que não era dessa forma. Eles teriam que lutar, sim, mas a vitória já era garantida porque o próprio Deus já havia dado. O próprio Deus já havia declarado. Aleluia, lá no início, ele vai dizer que a terra que eles vão dar aos filhos de Israel. Aleluia, o povo murmura tanto, igreja, e o povo fala tão mal daquela situação, porém 2 homens tinham pensamentos diferentes. Aleluia, e eles estavam animados, eles estavam fortificados no Senhor, porque eles sabiam que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nunca mente, aleluia, eles poderiam dar todos aqueles moradores em suas mãos e eliminá-los da terra para dar de herança a eles. A palavra do Senhor vai dizer que diante das murmurações dos filhos de Israel, aleluia, se somente 2 homens acreditando que o nosso Deus ia dar vitória. Aleluia, o povo disse: nós não vamos conseguir, nós não vamos entrar, lá já tem morador demais, lá tem gigante, lá tem filisteus, lá tem heteus, jebuseus, amorreus. Aleluia, nós não vamos conseguir. Igreja, somente Josué e Caleb, aleluia, eles falavam ao contrário. Eles diziam aquilo que estava no coração de Deus, o que era da vontade de Deus, de permanecer na batalha, aleluia, e herdar a terra que o Senhor prometeu. Olha o que mais vai dizer no verso 6. Se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos porá nessa terra e nos dará uma terra que emana leite e mel. Aleluia, se o Senhor deu a igreja, a palavra do Senhor vai dizer que porque o povo murmurou, igreja, diante de toda a